Hoje, então, nós vamos estar observando, quem lembra, eu disse que ia ser a segunda parte, o outro texto, de um outro grupo social, um outro grupo lá da igreja, que Tiago estava pregando. Você lembra? Quem? Isso, Teve até uma irmã que disse, pastor, a pregação do próximo domingo vai ser para mim, A anterior foi para os irmãos ricos, agora é para mim que sou irmão pobre. Já pensou? Na verdade, irmãos, todos somos ricos no Senhor Jesus Cristo, E pelo padrão de Cristo, todos nós temos abundância. O padrão do Senhor Jesus, a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas aqui, na epístola de Tiago, nós observamos que existiam dois grupos, irmãos com mais condição, irmãos com menos condição. E na saída ali da perseguição, Atos 8, verso 1, de Jerusalém, perseguição onde Saulo participou, alguns irmãos conseguiram se estabelecer bem pós-perseguição e outros não conseguiram. Você imagina, você sai de Fortaleza nas pressas com as suas coisas, a roupa que dá para levar, e deixa a casa, deixa tudo, e você vai para uma localidade para poder se refugiar. É bem propício, Esses irmãos aqui, pensando em termos modernos, era como se os refugiados da Síria. Só que na Síria é outro contexto, claro. Aqui foi por causa do Evangelho, porque eram crentes em Jesus, foram perseguidos. E alguns desses irmãos passaram por situação de falta de comida, de falta de recurso financeiro, e estavam passando dificuldades. E eles chegaram para os irmãos com mais recurso, com mais riqueza, e pediram ajuda. Só que a ajuda foi negada. E os irmãos disseram, Deus abençoe, vou orar por você. Esse é o tema dessa epístola, Tiago capítulo 2, que nós já estudamos. O pastor Tiago, que escreve essa epístola, diz o que adianta ter fé se não tem obras. Então é uma carta que fala muito da nossa ética, da nossa postura, dentro da igreja, para com os irmãos, uns para com os outros, e uma questão muito prática, de como a sua vida ela está empenhada em glorificar a Deus através do amor que você tem para com seu irmão. É uma carta que fala do segundo grande mandamento, de você amar o seu irmão, estar perto dele, auxiliando naquilo que for necessário. E no texto passado, Tiago 5, do verso 1 ao 6, nós observamos que temos que glorificar a Deus com as nossas riquezas. Não foi lido o texto lá no domingo passado, mas tendo o que comer e o que vestir, nós já devemos estar contentes. Ou seja, o padrão de Jesus para você estar satisfeito é esse. Porque, na verdade, nosso objetivo é buscar o reino de Deus, as riquezas do reino de Deus. E se temos mais do que isso, aos olhos de Jesus, somos ricos. Sim, não é verdade? E se Deus tem dado a você riqueza maior ainda, terrena, você tem que ter sabedoria de Deus para usar para a honra e a glória de Deus, porque tudo é do Senhor, inclusive a sua vida, sua família, tudo que você tem é de Deus. Então devemos usar tudo que Deus nos dá, inclusive nossa própria vida, para a honra e a glória de Deus. Isso é um princípio econômico, importantíssimo na Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, o materialista ateu, ele crê que a matéria é dele, ele conquistou com o trabalho dele, e ele vai decidir o que ele faz, do jeito que ele quer, e alguns até acreditam que nem o Estado pode interferir nas minhas questões, é outra discussão. Mas para nós, cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, sabemos, pela Escritura, tudo é do Senhor, Ele é soberano sobre tudo, Ele é quem dá, Ele é quem tira, e nós devemos estar felizes, adorando a Deus pela vontade dEle nas nossas vidas. Vimos que ser rico ou ter riquezas não é pecado. O pecado é o mau uso delas, é o amor às riquezas, é o desejo de estar rico, deixando Deus e as coisas do Senhor de lado. Mas hoje, nós queremos aprender a glorificar a Deus, glorificando a Deus na nossa pobreza. E nós glorificamos a Deus na pobreza através de uma palavra.
uma palavra fundamental, que ela vai ao contrário do que os movimentos sociais pregam hoje. Essa palavra se chama paciência. O pobre glorifica a Deus através de sua paciência. E esses versículos que nós vamos ler, Tiago 5, do 7 ao 11, trata da paciência do pobre, que foi oprimido pelo seu patrão e que deve ter paciência. Olhe Tiago 5, do verso 7 em diante. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Aqui, Tiago está falando aos irmãos pobres, que foram oprimidos pelo seu patrão, seu senhor, no texto anterior. Por isso, Tiago quer que esses irmãos glorifiquem a Deus na sua pobreza, através do quê? Da paciência. Vamos observar aqui 3 ensinos básicos nesse texto, hoje à noite. O primeiro deles é reagindo com paciência diante das opressões. Todos nós, em um momento ou em outro, em um grau maior ou menor, fomos injustiçados. Nesse contexto aqui, os injustiçados deixaram de receber o seu salário. Lembra que a gente falou, eram jornaleiros, não é quem vende jornal, né? Mas é quem trabalha na jornada de um dia, e no final do dia recebe pela jornada. Na sociedade moderna, as pessoas recebem por mês, né? Normalmente. Final do mês, você recebe o seu salário, né? Pensando na questão do sal. O sal, né, era o pagamento na antiguidade, daí salário. Aqui é jornada. Mas se no final do dia, no contexto aqui de Tiago, se o trabalhador não recebesse a jornada, ele poderia não ter o que comer à noite ou no outro dia, e a família deste homem poderia passar necessidades. Se fosse hoje, o sistema moderno, os movimentos sociais fariam o quê? Eles diriam, tenha paciência, ore a Deus, não enfrente o seu patrão. Será que os movimentos sociais diriam isso? Perceba então que o verso de 1 a 6 e o 7 a 11 estão ligados. A epístola toda, Tiago, ele está trabalhando com os 2 grupos. Ele não defende só os pobres, e ele não prioriza só os ricos. Os 2 são crentes no Senhor Jesus Cristo, os 2 têm direitos e deveres, os 2 têm que glorificar a Deus dentro da sua condição. O rico que oprime e o pobre que é oprimido. É um retrato muito claro da sociedade no mundo todo, em todas as épocas. Sempre houveram ricos opressores e pobres oprimidos. Mas a ética do Senhor, ela é muito diferente da ética na antiguidade, na Idade Média e hoje na Idade Moderna. E essa é a palavra de Deus. Eu espero que você, ao ouvir essa escritura, esse texto tão simples e tão claro, você entenda que a palavra de Deus ela é diferente da lógica humana. E que nós não devemos viver fiados em ideologias ou princípios do mundo que nada tem a ver com a Escritura. E a Escritura é loucura mesmo. É loucura. Como pode o oprimido ter paciência com o homem que tem o dinheiro e não pagou o meu salário, a minha jornada? Pois é. Em Tiago 1, do 9 ao 10, nós vemos Tiago trabalhando com esses 2 grupos. Olha, Tiago 1, verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Olha, você tem uma condição humilde,
né? Se glorie, não se vitimize, né? Não se faça de vítima, de coitadinho, não. Sinta-se feliz, satisfeito com o que Deus lhe deu. E o verso 10, e o rico na sua insignificância. Então, o irmão de condição humilde, o pobre, glorie-se na sua dignidade. Né? Você é pobre, mas você tem sua dignidade, você trabalha, né? Você tem a sua família, você tem valor, porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Aqui, orientando crentes. E no verso 10, o rico glorie-se na sua insignificância, porque passará como a flor da erva. Entenda, rico, né? O que você tem foi Deus que lhe deu. Você vai morrer como o pobre vai morrer. Então, use o que Deus lhe deu para a glória de Deus. Então, há um tratamento para os dois grupos aqui. Mas antes de continuar, vendo o nosso texto, é interessante entender essa questão de pobreza. Porque com a teologia da prosperidade, direto aí na internet, na TV e no rádio, nós acabamos achando que ser pobre é ter pecado. E que a pobreza não é uma bênção de Deus. Não, pastor, agora o senhor exagerou. Pobreza, bênção de Deus? Sim, é verdade, porque o Senhor é soberano sobre tudo. E nós vimos no domingo passado que uma pessoa só vai prosperar se Deus quiser. Você pode ser inteligente, você pode ser estudioso, você pode ser trabalhador, mas se Deus não abrir as portas, não adianta. Por quê? Porque Deus não me ama? Não. É porque o Senhor tem um projeto para cada indivíduo, para cada pessoa, especificamente para os seus filhos, um projeto de amor, e alguns Ele quer que fiquem numa posição, e outros em outra posição. E é Deus que vai determinar isso. Não é a sua inteligência, não é a sua capacidade e força de trabalho, não é porque você é articulado. Óbvio que Deus usa todos esses elementos, mas pessoas menos inteligentes que você, menos articulados que você, menos batalhadores que você, podem ter mais dinheiro que você. É Deus, é o Senhor. Um dos salmos muito interessantes sobre esse assunto, e não vai dar para tratar dele todo aqui hoje à noite, é o Salmo 37. O crente, o justo, está indignado ali. Senhor, o ímpio prospera, Senhor. O ímpio tem muito dinheiro, Senhor. E eu sou fiel a Ti, busco a Ti, clamo a Ti e eu não tenho. Por quê? Por que eu sofro e o ímpio prospera? E a resposta de Deus, obviamente, ao salmista, a revelação do Senhor ali, ela é muito maravilhosa, porque ela mostra os valores eternos. O crente que pensa assim, ele está muito firmado na terra e esquece que o tesouro dele é nos céus. E ele está olhando só as coisas daqui da terra e perdendo tempo, quando deveria estar servindo ao Senhor com a sua própria vida. O Senhor Jesus, então, viveu uma vida simples, pensando aqui no entendimento bíblico sobre pobreza. Eu falo pobreza até na tentativa de deixar muito claro. É claro que não existe esses dois polos, o rico e o pobre. Tem várias categorias aí, né? Eu entendo isso. Os irmãos entendem também. Mas para simplificar o estudo, pobreza, para a gente entender uma pessoa simples. Jesus viveu uma vida simples, mesmo sendo Deus e mesmo não tendo pecado. Mateus 8:20 diz: mas Jesus lhe respondeu. Eu vou ler rápido, devido ao nosso tempo. Então, os irmãos, se quiserem ir rápido no texto, vão. Se não, confia na leitura. As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, então, não tinha patrimônio. O Senhor Jesus sabia que em breve ele morreria, ressuscitaria e subiria ao céu. Então, ele não precisava disso, de todo esse patrimônio. Então, o Senhor Jesus, ele viveu uma vida simples, sendo Deus, sustentador, criador e sustentador do universo, sem pecado, mas viveu uma vida simples, motivo pelo qual os judeus não aceitavam ele como o Messias prometido. Não há pobreza no reino de Deus aqui na terra. Se você observar bem, nenhum de nós aqui, segundo a perspectiva do Senhor, é pobre. 1 Timóteo 6:8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos
contentes. Esse é o padrão. Se eu tenho isso, alegre. Porque Deus tem me sustentado e é o que eu mereço. Se eu tenho mais do que isso, eu tenho mais do que o que eu mereço. Verso 7, 1 Timóteo 6, 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E o verso 6, de fato, grande fonte de lucro. O que é a grande fonte de lucro? E aqui é Paulo ensinando Timóteo a confrontar os ricos da sua igreja. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contentamento é alegria, é satisfação. Piedade é o quê? Testemunho, vida cristã. É uma conduta de vida segundo a vontade de Deus. Ou seja, se na minha vida eu busco ser um crente que vive em santidade, pecador, mas que busca viver segundo a vontade de Deus com todas as minhas forças, você também. E se eu estou satisfeito com o meu status, meu nível de vida, meu status social, que Deus permitiu que eu tivesse, isso é lucro, isso é alegria. Você é uma pessoa realizada, você não precisa mais do que isso. Então, acredito eu que muitos de nós aqui temos essas qualificações. Então, em suma, nenhum de nós aqui é pobre, como descrito na epístola de Tiago. Os pobres aqui de Tiago não tinham comida e nem roupa direito. Entende? Então, essa é a concepção de pobreza aqui. Os pobres aqui de Tiago, eles eram pobres, assim, a miséria mesmo, precisavam de ajuda. É aquele que trabalha o dia para receber no final do dia para ter o que comer. Entende? E essa é a perspectiva bíblica quando se fala então de pobreza. Mateus capítulo 6, verso 31, Sermão da Montanha, o Senhor Jesus diz assim: portanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Então, o gentio aqui é o que não é crente, é o não crente no Senhor Jesus. Ele é que procura o que comer e o que vestir. O crente precisa de comer e de vestir, mas Deus supre e sustenta. Então, o crente, ele tem estas coisas, ele tem o necessário. Ele tem o que é preciso para viver. O problema é que nós, na nossa condição simples de vida, colocamos condições para felicidade a partir do ter. Se eu tiver certa tecnologia, eu serei feliz. Certa roupa, eu serei feliz. Certo carro, eu serei feliz. Mas se eu não tiver esses elementos da matéria como condição assim para a minha vida, eu ficarei triste. Quando na verdade o crente no Senhor Jesus precisa disso que está sendo dito aqui para ser feliz. Piedade e contentamento são fonte de lucro. Mais do que isso, é bênção de Deus e nós devemos administrar segundo a vontade do Senhor. Escassez. Escassez de recurso não justifica falta de generosidade. É importante entender isso na Escritura. Lá em 2 Coríntios 8, do verso 1 ao 4, nós temos um exemplo de irmãos simples, de uma igreja simples, mas que foram generosos para ajudar outros irmãos. O que não aconteceu aqui com os irmãos da epístola de Tiago. Então não é questão de ter ou não para ajudar um irmão, para sustentar um missionário, para investir na obra de Deus. Olha, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, as igrejas da Macedônia, igrejas gregas, a capital da Macedônia era a cidade de Filipos, uma cidade muito importante, mas Paulo escreveu aos filipenses, agradecidos pela oferta que eles deram para Paulo, mas essa região da Grécia, Macedônia, estava
passando por tribulação, perseguição, esses crentes. Mas eles manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Em momento nenhum você vê a cifra do que esses irmãos doaram. Mas eles queriam participar da assistência dos santos de Jerusalém, que estavam passando por problemas financeiros, falta de comida, falta de sustento, e eles queriam participar. Mas eles não eram ricos. Mas na pobreza deles, eles conseguiram ajudar os outros irmãos. Em Tiago, haviam irmãos ricos, mas que nem pagavam seus funcionários direito e não estavam ajudando uns aos outros. Então perceba que a questão não é ter ou não ter. A questão é a disposição do nosso coração e mente para obedecer à palavra de Deus. O primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, força e entendimento. E o segundo grande mandamento é amar ao próximo, como a mim mesmo. Então, como a si mesmo. Então a ideia não é ter ou não ter, mas é na minha economia, quando eu calculo ali o meu orçamento, como eu dedico certos recursos para a glória de Deus, obedecendo ao Senhor naquilo que Ele ensina na palavra de Deus. Ou como eu uso esses recursos para o que eu quero. Mas veja que no verso 7, volta para Tiago, capítulo 5, verso 7, ele diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes. Então, quem deve ter paciência aqui? Esses irmãos. E esses irmãos são aqueles que foram oprimidos e que não receberam o seu salário. Olha o verso 4, Tiago 5, verso 4, só para relembrar. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, eles não foram pagos, eram homens proprietários de terra, eram irmãos, e o salário deles clama, foi retido como fraude. Por que eles não pagaram, E os ceifeiros também clamaram a Deus. Os ceifeiros não pegaram as suas foices e foram lá reivindicar. O que é que eles fizeram? Oraram a Deus. Interessante. Não teve uma atitude revolucionária aqui. Até porque a arma do crente não é a sua foice. É a sua oração. Não é verdade? É a sua oração. Verso 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O justo, o crente aqui, que não recebeu o seu salário, ele está condenado à morte, porque ele pode não ter o que comer com a sua família. Mas ele não fez resistência, ele não foi lá, juntou os outros, vamos agora obrigar o patrão a nos pagar. Pelo contrário, a ideia é, tenha paciência. E o verso 7 ilustra essa paciência com uma figura muito propícia ali do campo. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Da mesma forma que ele aguarda com paciência, ele planta, espera chover, o começo das chuvas, o fim das chuvas, para poder colher o fruto daquilo que ele plantou. Pobre, que foi oprimido, que não recebeu o sustento, da mesma forma, tenha paciência. Ou você, que também em um certo sentido foi oprimido por alguma questão na sociedade, ou econômico, trabalhista, ou de outra ordem, temos que ter paciência, principalmente nós crentes no Senhor Jesus Cristo. É claro que vai ter um momento de você requerer seus direitos na sociedade moderna,
como a nossa. Mas não vamos entrar nesses detalhes aqui, porque não tem tempo. Mas, de modo geral, temos que ter paciência e buscar ao Senhor em oração. Perceba que a partir do verso 7, sempre é falado da volta do Senhor Jesus Cristo. Na primeira parte do verso 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Isso vai se repetir, fique atento, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa paciência, ela não é por um curto espaço de tempo. É até que Jesus volte, é durante toda a sua vida. E o Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai julgar a nossa causa. E Ele vai cuidar de nós. E essa é a nossa esperança e alegria, convicção e firmeza aqui na terra. Temos também, então, essa primeira ideia é reagindo com paciência diante das opressões. Muito claro esse texto e outros que nós observamos. Mas uma segunda ideia é que a paciência, o exercício da paciência, requer força. Pessoas fracas e de coração fraco não têm paciência. É o contrário, né? No mundo onde nós vivemos, o forte é aquele que briga e luta pelos seus direitos, né? Mas na Escritura, o forte, que tem o coração forte, força em si, de Deus, é claro, que Deus lhe deu, é o que tem paciência. E é exatamente o que se observa no verso 8. Tiago 5,8, olha. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. De novo, a vinda do Senhor está próxima. Fortaleça o seu coração. É com o coração fortalecido, com força em si, que você consegue ter paciência. Os fracos, na fé, na palavra, em Deus, eles não têm paciência, nem com a esposa, nem esposa com o marido, nem com filhos, nem jovens com seus pais, nem trabalhador com seu patrão, nem o patrão com o trabalhador. Aí todo mundo se trata de qualquer jeito, todo mundo maltrata todo mundo. Mas para o mundo, isso é força, né? Mas para o Senhor, é completa destruição e fraqueza. A ética, lembrem-se disso, a ética de Deus, ela é sublime, ela está acima do que nós vemos na sociedade. E se nós seguirmos a Escritura, seremos extremamente abençoados. Primeiro porque é a palavra de Deus. É garantido que o Senhor ficará feliz com o nosso procedimento, a obedecer a Escritura. Segundo, porque naturalmente ela produz resultados maravilhosos em quem obedece e até nos que estão ao redor. São abençoados também por tamanha obediência. Paciência é uma característica dos fortes no Senhor. Lembre-se disso. O Espírito Santo de Deus lhe dá esse poder de você aguentar sofrimentos, tribulações, injúrias por causa de Deus. E daí paciência não é só você ficar parado ouvindo as coisas ou passivo em tudo, não. Paciência implica aguentar o sofrimento e a tribulação, firme em Deus. Paciência. É muito semelhante às palavras paciência e perseverança dentro da Escritura, porque o paciente ele persevera, firme na fé em Cristo, no meio da tribulação, em obediência, em amor aos irmãos, firme na pregação do Evangelho. Isso é paciência, perseverança. Lá em Gálatas 5, 22 a 23, fala da longanimidade, é o fruto do Espírito. Um dos elementos do fruto do Espírito é a longanimidade, que não é nada mais, nada menos do que paciência. Todo crente tem o fruto do Espírito. Se não parece que tem, ou não é crente, ou está vivendo muito longe de Deus, né? Numa situação de pecado terrível. Mas o crente, ele tem essa qualidade, porque ele nasceu de novo, é uma nova criatura, e Deus deu a ele essa habilidade da longanimidade. O nome é tão longo que nos mostra a ideia de paciência.
Segundo Timóteo, capítulo 2, 24, fala que a paciência é uma característica do servo do Senhor. Lá em 2 Timóteo 2, 24 diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Servo do Senhor aqui especificamente falando a pastores, mas lembre-se, né? Os pastores e missionários, eles devem ser, no mundo do pecado, né, na esfera de pecadores, o padrão, não é verdade? Para os fiéis. Então, se o pastor tem que ser assim, todos os crentes têm que ser também pacientes, brandos, né? Não vivem a contender. Então, quando ele fala de paciência aqui para os pobres oprimidos, eles não devem contender, não devem brigar, não devem levantar as foices. Mas esse princípio vem desde o Antigo Testamento, isso não é novo. Desde o Antigo Testamento se fala desse aspecto. Provérbios 19:11. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Discrição é o quê? Paciência. Nós não somos daqueles que vivem brigando na rua, ou discutindo por questões. Nós temos discrição acompanhada desta paciência. E qual é a glória? É perdoar. Perdoar as injúrias. O pobre oprimido aqui de Tiago 5, ele tem que aprender a perdoar a injustiça que sofreu do seu patrão. Ah, pastor, não aceito isso não. Não pode. Eu quero a jornada que eu trabalhei, né? Eu vou enfrentar o patrão porque é meu direito. Bem, aí você conversa com o autor, Deus, né? Que inspirou, revelou o Espírito Santo de Deus para Tiago, que registrou esse texto. Porque está aqui. Esse é o procedimento. Também em Eclesiastes 7, verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. A ira é para os insensatos, né? A arrogância não é uma característica do servo de Deus, dos crentes em Jesus, mas a paciência. E a paciência nessas crises, aqui é uma crise grande, né? O servo querendo o seu sustento. 1 Coríntios 13, 4, primeiro aspecto do amor. O amor é paciente. Se você está casado, né, com a sua esposa aí, e diz que a ama, você tem que ser paciente. E paciência implica em quê? Não é ficar calado e esperar ela falar tudo o que ela quer e depois você diz, está certo. Não, isso não é ser paciente. Né? Isso aí é outra coisa, pior talvez, né? Mas isso não é ser paciente. A paciência envolve sofrer, às vezes até injustiça mesmo, e não revidar, ter calma, não se irar e buscar reconciliação ou conciliação. 1 Tessalonicenses 5,14, nós lemos o seguinte: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos, pacientes para com todos. Você sofreu uma injustiça, uma injúria, um maltrato, paciência, não revide. Essa é a ideia. Romanos 12, verso 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. É na tribulação que nós devemos aprender a perseverar na fé. Paciência é quando vem o sofrimento, vem a tribulação, eu não revido e ainda fico firme em Jesus. Cantamos hoje sobre dores, né, e sofrimentos, e que lá na eternidade nós não teremos. Mas se você não sofrer a dor, a injustiça, como você vai poder louvar a Deus por ter superado-a, se você não passou por ela? Não é verdade? Como você vai crescer como servo de Deus, à semelhança de Jesus que sofreu e foi pregado na cruz,
ressuscitou ao terceiro dia, como vai entender se no sofrimento, na injustiça que você passa, qualquer que seja a sua história de injustiça ou de sofrimento, você simplesmente se desespera, deixa de crer no Senhor, esquece tudo que a Bíblia ensina e parte para o ataque? Isso não é de Deus. Não é essa paciência e perseverança que os servos de Deus devem ter. Não é a paciência que os pobres devem ter quando são injustiçados e maltratados. E então, no verso 8 de Tiago, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortalecer o coração é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Você fortalece o seu coração lendo a sua Bíblia todo dia, tendo um momento de oração e às vezes até, se necessário, jejuar, para poder cada vez mais se ligar ao Senhor e se desprender desta realidade material, para que você entenda pelo que você está orando. Pedro, esse texto de Pedro, 1 Pedro 5, verso 8, é muito conhecido porque fala do diabo. 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Decoramos esse versículo, ele está muito perto de nós, mas esquecemos a continuação. Resisti-lhe firmes, verso 9, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso é paciência. Resista firme, tenha paciência. Todos os crentes no mundo estão sendo perseguidos pelo diabo, este leão que quer destruir os servos de Deus. Tenha paciência, não é só você, sou eu, é o outro irmão ali. Todos estão passando por dificuldades, em um certo sentido, em uma certa medida. Aqui, no caso de Pedro, era perseguição mesmo, porque eram crentes. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Senhor, que esteve na terra, feito carne, que experimentou o sofrimento humano, extrema humilhação para Deus, porque Deus não precisava vir na terra sofrer e ser humilhado. Jesus não precisava, porque o Senhor Jesus, Ele é Deus e sempre foi Deus, e não tem começo e não tem fim. E Ele criou e sustenta todas as coisas. E Ele estava naquele dia, depois do Getsêmani, sendo maltratado, aporretadas, uma coroa de espinho, cuspido, e pessoas falando palavras terríveis para ele, enquanto ele era encomendado à cruz. Ele experimentou sofrimento, sim. E esse mesmo Deus, que por pouco tempo experimentou sofrimento, Ele vai nos fortificar, fundamentar, firmar. As palavras são muito parecidas, né? Firmar, fortificar e fundamentar. Então, este coração forte, para enfrentar a opressão de uma injustiça, de um problema, de uma necessidade, de alguém que era para me ajudar, o meu irmão na fé, e ele não me ajudou, o Senhor vai me fazer forte para que eu não revide, para que eu não fale mal dele, para que eu o ame. Isso é ser forte na Escritura, e esta é a paciência que o Senhor requer daqueles que são oprimidos. A opressão aqui de Tiago é uma opressão econômica, mas podem ser outros tipos de opressão. Nós crentes somos representados na Escritura por uma figura, um animal, a ovelha. Ovelha não revida, ovelha é conduzida. Quem protege a ovelha é o seu pastor, o Senhor Jesus Cristo. Crente é ovelha, não é tigre, não é lobo, né? Não é nenhum desses animais que maltratam e que rasgam a carne dos outros. Nós somos, essa é a nossa natureza, e a nossa força é esta. Paulo, falando desta força e da paciência ao mesmo tempo para com o irmão,
lá em Romanos 15, verso de 1 a 6, ele tratou de uma questão complicada entre os irmãos. Comida de carne ou de verdura, né? Havia comida da carne, havia ali aqueles que comiam verdura. E aí, os judeus, comer carne é pecado, né? E os gentios, não tem problema comer carne. Romanos 15, verso 1 diz: ora, nós que somos fortes, veja bem, os fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, quem são os fortes dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo? São os que brigam por questões e opiniões, em assembleias. Isso nem acontece na nossa igreja, graças a Deus, e que nunca aconteça. Mas em assembleias ou em discussões, são esses os fortes? Não. São aqueles que suportam a debilidade dos fracos e não se agradam a si mesmos, mas se abstêm da sua própria posição e opinião e conforto em favor do irmão ali que está com uma certa fragilidade. Verso 2. Esse caso é diferente do de Tiago, certo? Mas o princípio é o mesmo. Olha o verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Veja que em todos esses textos, quem é o exemplo? É Cristo, né? Ele sempre é o modelo, o exemplo daquele que não se agrada para agradar o outro, em amor ao outro. Não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Concedeu o mesmo sentir. O que é o mesmo sentir? É o que Jesus fez. A força de Cristo ali foi não agradar a si mesmo, mas morrer numa cruz para agradar ao Pai em favor de nós pecadores. Ser forte está acompanhado de paciência. E Deus é o Deus da paciência. É isso que Tiago está dizendo. Problema aqui de Romanos 15 eram irmãos que brigavam. Por quê? Questão da carne oferecida aos ídolos. Problema de Tiago eram irmãos que foram maltratados, porque não receberam sustento nem ajuda dos irmãos mais ricos. E esses irmãos, entre aspas, tinham todo motivo para ficarem chateados. Não é verdade? Talvez você tenha um grande motivo para estar chateado com algum irmão desta igreja ou comigo. Né? Motivo, porque o pastor não falou comigo naquele dia. Porque o pastor nunca foi lá em casa. Chame que eu vou. Aí vai, né? Quer dizer, tem vários motivos. Porque o irmão ali não olha para mim. Motivo é só o que falta. Mas nós devemos ser fortes, tendo esta paciência. Isso implica viver o sofrimento, a tribulação, a opressão, sem revidar, firmes no Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. A paciência, ela é unida à força. Ser forte em Cristo implica ter paciência com seu cônjuge, com os filhos, com os inimigos, com um patrão opressor, com um funcionário que não faz o seu trabalho como deve ser feito. E então Pedro resume isso aqui tudo que Tiago está dizendo. 1 Pedro capítulo 2, verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Submissos, palavra aqui de contexto militar. Seja submisso à sua autoridade, ao seu comandante. Senhor aqui é o seu patrão. Não somente se for bom e cordato. Veja bem, você tem um patrão bom, tranquilo, é fácil ser submisso. Mas também ao patrão perverso. Eu acrescentei aqui o patrão, né? Mas também ao perverso.
Então, e se eu tiver um patrão perverso? Seja submisso. É a palavra de Deus. Na modernidade, você tem uma opção, né? Pedir para sair do emprego. Resolveu o problema, né? Patrão é ruim, não honra com as questões, sai do emprego. Resolveu o problema. Porque, verso 19, esta atitude de submissão, verso 19, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Por que eu vou sofrer injustamente por uma pessoa que está me maltratando? Consciência para com Deus. É o que Deus quer. Deus não quer revolução nesse sentido econômico e social. Deus quer que amemos uns aos outros. E esse amor não é fazer o que o outro quer ou concordar com tudo que o outro quer. Esse é o amor humanista, que não vem de Deus. Mas eu me abster, às vezes até do meu próprio direito em favor do meu irmão, para que ele cresça, para que ele aprenda a palavra, para que ele se desenvolva na fé no Senhor Jesus Cristo. Talvez ele esteja passando um momento de fragilidade, debilidade, e não está entendendo por que está me maltratando daquela forma ou daquele jeito. Isso é grato a Deus, sofrer injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Verso 20, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então Deus se agrada, ou seja, é a vontade de Deus, quando eu ou você formos oprimidos em qualquer situação e suportar a opressão com paciência. Suportar a opressão com paciência aqui implica, Tiago 5, verso 9, irmãos, e aqui ele fala para crentes, né? Quando ele diz irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia muito rápido e não percebe esses aspectos, mas quando Tiago diz irmãos, ou quando João diz filhinhos, é um clamor, é uma atitude bem amorosa, bem íntima, né? A gente diz irmão assim, às vezes da boca para fora, mas irmãos, isso é muito forte. Não vos queixeis uns dos outros. Veja, você já se queixou de um irmão seu hoje? Pois é, pecou, peça perdão, né? Não vos queixeis uns dos outros. Nem a sua esposa você deve se queixar dela para alguém. E nem a esposa deve se queixar do marido para alguém. Nem os pais dos filhos e os filhos dos pais. A igreja não tem essa prática. A igreja, no lugar da queixa, tem o quê? Paciência. Ser forte é isso. Você gosta de ser forte? Gosta de desafios, né? Pois essa é a força que nós estamos buscando em Deus. E o verso 9 ainda diz, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Terceira vez que fala da volta de Cristo. Seja paciente, para não ser julgado. Não ser julgado que é condenado. Não ao inferno, é claro, mas o Senhor vai condenar a sua atitude. Porque o que é que Deus quer? É que nós amemos uns aos outros. E amor implica sacrifício. Sofrer um pelo outro. Ter paciência com a dificuldade do outro. Ah, aquele irmão é mais lento. Aquele irmão é rápido demais. Só eu sou equilibrado nessa igreja? Tá, a gente pensa assim, né? Um é muito lento, outro é muito rápido, né? Só eu que estou no equilíbrio. Na verdade, talvez eu é que não esteja no equilíbrio. Mas a ideia aqui é que Jesus vai julgar as nossas obras, as nossas vidas, nós crentes. E Jesus pode condenar, óbvio que não ao inferno, porque fomos salvos pela graça de Cristo, mas condenar as nossas atitudes. O juiz está chegando. Você é paciente nos problemas da vida, no sofrimento, na dificuldade? Ou você milita pela justiça, né? Justiça humana, né? Eu quero justiça para a minha causa, né? Óbvio que eu não estou... Tem o caso das questões legais, cada um vai ter um certo direito dentro de um contexto. Não vamos entrar nisso, mas pensando em igreja, em irmãos especificamente, porque não dá tempo de tratar as outras questões, entre nós, crentes, essa é a prática. E, obviamente, se eu for para o mundo, eu carrego o mesmo ensino e doutrina do Senhor Jesus. Tiago falou
de falar mal do irmão várias vezes. Tiago 1, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegria, passando por provação, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança aqui é paciência. E agora, olha Tiago 4, verso 11, o irmão que não deve falar mal do outro. Irmãos, a mesma expressão afetiva, não faleis mal uns dos outros. A mesma ideia, não vos queixeis, não faleis mal. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz, se colocou no lugar de Deus. Olha aí. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Não fale mal do seu irmão, é julgar o irmão, e aqui é julgar a intenção do coração, não é a atitude. Então, não podemos estar falando mal ou se queixando do nosso irmão. Isso implica falta de paciência, isso é falta de amor, isso é pecado. O exercício da paciência requer força. Mas, devido ao nosso tempo, nós vamos observar a última ideia, vamos deixar para o próximo domingo, nosso tempo já avançou bastante, mas a ideia do que nós temos observado aqui é que, especificamente, o pobre, que é oprimido, a vontade de Deus para ele diante de uma opressão, paciência, persevere firme no Senhor, não se revolte, não brigue, ore, não fale mal, não se queixe, aguarde que o justo juiz virá e ele vai julgar a nossa causa. E para todos nós que passamos por injustiças, opressões, pessoas que não nos compreendem, e situações mesmo que fomos maltratados, né? É não revidar, é ter paciência, perseverar no Senhor, orar, é não falar mal, é não se queixar, mas é ser forte em Deus para amar o irmão mais fraco que me oprimiu. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, a Tua verdade é sublime, a Tua palavra é excelente. O Teu ensino, Senhor, nos envergonha e mostra as nossas limitações. É tão maravilhoso e profundo que talvez não queiramos aceitar que essa é a prática que devemos ter dia a dia na sociedade para mostrar aos perdidos o poder do Senhor ao nos transformar. Senhor Deus, nos ajuda a estarmos vivendo com paciência, perseverança, no meio da opressão, da tribulação e da injustiça. Pai amado, nos ajuda a não ser daqueles que se iram, revidam, falam mal, criam contendas e confusões, mas nos ajuda a sermos fortes, termos um coração forte em Ti, de modo que através desse testemunho nós Te glorifiquemos e apresentemos o Teu Evangelho da salvação como algo maravilhoso a esta sociedade perdida. Te peço que o Senhor nos abençoe para vivermos assim. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Então, ore silenciosamente, converse com o Senhor sobre tudo que nós podemos observar hoje à noite. Deus abençoe a todos.